Então, só fazendo uma revisão do finalzinho que a gente fez na aula passada, o que a gente faz quando acontecem exceções no nosso processador? O que é uma exceção? O que é uma interrupção? No caso do MIPS, ele separa a exceção de interrupção, mas em termos de implementação dentro do processador não tem tanta diferença assim. Ele chama de interrupção alguma coisa como apertar a tecla no seu teclado, mover o mouse, e chama de exceção simplesmente um evento que aconteceu dentro do processador. O efeito é o mesmo. Qual é o efeito? Você para o programa do cara, salva o estado atual para você retomar em algum momento e vai executar um determinado outro endereço. Certo? Então, em linhas gerais, o que a gente vai fazer é salvar o PC mais 4. Por que você vai salvar o PC mais 4? Porque ele já foi incrementado. Você não tem alternativa de salvar o PC. Você sempre anda com o PC mais 4. Então você salva o PC mais 4, certo? Descobriu que instrução causou a exceção, ou descobriu o motivo da interrupção, e traça uma linha no pipeline. O que estava após aquela linha completa, o que está atrás não completa. Você poderia pensar que todas as instruções são jogadas fora. Mas imagina o seguinte, você pode querer fazer um acesso à memória, o load que está lá no quarto estágio, ele causou uma falha no acesso à memória. Então o load não pode executar. Então se você tentar traçar uma linha, o único lugar que você consegue traçar uma linha garantidamente é separando o quinto estágio. Ok? Porque o quinto estágio write-back já aconteceu tudo, você poderia deixar ele completar. Certo? Mas na visão de vocês tem que pensar sempre assim. O programa foi executando 1000, 1004, 1008, endereço 1012, 1016, 1020, pô, aconteceu a exceção. Ok, a última instrução que eu completei foi a da posição 1020. Tem que ter uma posição. Okay? E essa posição, na verdade, o que você guarda é que se a última que você vai completar é a 1020, você guarda a 1024, para você continuar a partir dali. Certo? Essa que é a ideia geral de exceção. Para trabalhar com exceção, certo? Pensa nesse caso aqui, certo? Se a gente tivesse uma exceção num edge, que tipo de exceção que você pode ter num edge? Overflow. Isso. Se o MIPS tiver um overflow, o edge calcula overflow. Então, uma instrução simplesinha de um edge poderia dar um overflow. O que você vai fazer? Você pode simplesmente executar seu programa, executa a posição 40, executa a 44, executa a 48. Quando chega na 4C, aconteceu um overflow. Então, na realidade, o que você faz é que você vem para esse endereço que tem aqui no MIPS e executa essas instruções todas aqui. O que quer que ele queira fazer aqui. E tem uma coisa bem interessante para isso, não sei se vocês lembram, lá no capítulo 2, a gente falou da convenção de registradores e ficaram 2 registradores sem utilidade. Não sei se algum de vocês chegou a fazer a conta, na tabela nossa estava vazio. Os registradores 25 e o 26. Certo? E eles são realmente vazios. Você não tem, no seu programa no geral, você não usa esse registrador. Porque quando você causa uma exceção, ao contrário de outras arquiteturas que salvam os registradores e deixam os registradores livres, o MIPS não faz nada, simplesmente salta para o endereço. Isso quer dizer o seguinte, você precisa de algum registrador para fazer alguma coisa. Salvar o seu contexto, trabalhar. Então os registradores 25 e 26 são guardados para isso. Certo? Para quem quiser nomes mais bonitinhos para eles, eles são K0 e K1. Justamente kernel 0, kernel 1. Certo? E uma característica interessante, você pegar um programa seu, certo? E deixar esse programa rodando em assembly numa máquina MIPS, e ficar imprimindo K0 e K1, você vai ver que o valor deles muda com o tempo. É óbvio, toda vez que você chama o sistema operacional, você tem a chance de mudar esse registrador sem que o programa seu afete. Certo? Então, em linhas gerais, a única coisa que você tem que fazer para tratar uma exceção é botar um trecho de programa nessa posição imensa aqui de memória. Essas duas posições, certo? Na verdade, na posição inicial, o tamanho que você quiser de programa e deixar a exceção acontecer. O seu programa, o seu trecho de código vai ser chamado. O tratador de exceção tem que decidir se vale a pena voltar para a instrução e complementar, voltar para o programa e continuar o programa a executar, ou abrir uma tela azul, chamar segmentation flow, fazer alguma coisa nessa outra direção. Você escolhe. No fundo, você escolhe com base no que está acontecendo ali. Nesse momento, a gente só está preocupado em implementar esse pedaço. A gente vai ver motivos de exceções justamente nos próximos capítulos 5 e 6. Certo? Então, a ideia geral para vocês é que exceções podem ser tratadas dentro do próprio pipeline. E quando eu falei para vocês sobre exceções, o que a gente falou na realidade é que nós temos esse pipeline aqui que precisa executar nosso programa. Certo? Okay? Nós temos o pipeline que a gente precisa executar, que vai executar esse programa. E aí a gente precisa garantir que esse cara aqui, certo, seja capaz de tratar exceções. O que significa ele ser capaz de tratar exceções? Significa que nós deveríamos ser capazes de alterar o PC. Certo?
alterar o PC quando acontecer essa exceção. Então, no fundo, a gente precisa desse cara aqui, vocês não estão vendo, mas é aquele endereço com uma fonte minúscula, certo? Aquele endereço imenso numa fonte minúscula, e a seleção de que, ok, agora aconteceu uma exceção. Além disso, a gente precisa desse registrador aqui para guardar o PC. Então a gente vai parar o PC no estágio de X. O projetor está fraco hoje, né? É estranho, né? Tem alguma coisa aqui? Até ele está preparando para o feriado, né? Não sei se tem um documento aqui, não, mas é um projetor diferente do que eu estava acostumado. Bom, certo? Na verdade o controle é diferente, logo o projetor também é. Né? Bom, era um controle mais fraco. O que acontece então? Você guarda o PC, guarda o motivo e simplesmente o seu programa vai lá e lê essas duas coisas. Essa é a ideia de tratar exceções, certo? Como a gente tinha falado mais para frente. E aí, uma coisa bem importante é que podem acontecer múltiplas exceções. Várias instruções do pipeline geram exceções ao mesmo tempo. E agora? O que a gente faz? O que você faria, Renato? Explorar não pode. Oi? O que é mais nova para você? Vou falar aqui. A cantor primeiro. Isso. Você tem? Dela para frente, a valente. São duas instruções. Ok. Você pega primeiro, bota as instruções em fila, pensa numa fila no pipeline. A que vai mais na frente, você trata a exceção dela. Existem alguns problemas quanto a isso, certo? Imagina o seguinte, um tipo de exceção bem interessante é instrução inválida. Ok? Quando é que você detecta que a instrução é inválida? Que estágio do pipeline? No segundo, que é onde você está decodificando. Concorda comigo? Então, suponha que aconteceu instrução inválida. Legal, no segundo estágio. Tem instruções na frente dela? Pensaram antes? Tem uma no terceiro, tem uma no quarto, tem uma no quinto. Um outro tipo de exceção que pode acontecer é problema com acesso em memória. Um load, por exemplo, quando ele chegar no quarto estágio. Então, suponha que a sua instrução está no segundo estágio e deu a instrução inválida. Mas a instrução que está no terceiro é um load. Que, quando chegar no quarto, vai falar que é acesso inválido. Okay? Então, aconteceu uma exceção, você pode ser levado a tratar uma exceção de uma instrução que não deveria ter sido executada. Notaram isso? Então, muitas das vezes, a solução de tratamento de exceção envolve esperar um pouquinho para que as instruções saiam do pipeline e definir a prioridade corretamente. Nesse caso específico, o que ia acontecer? Se você fosse bem exato, você para pela exceção do instrução inválida. Mas no próximo ciclo, você vai para aquele endereço. No próximo ciclo, você para de novo por causa do load. E aí você trata o load. Tá? Okay? Mas a gente acaba não tendo muito, no caso costuma acontecer muito uma outra definição e um outro conceito que a gente precisa falar, que é o conceito de instrução precisa, de exceção precisa. A gente vai ver daqui a pouco que o nosso pipeline pode executar instruções fora de ordem, vários mecanismos. Uma instrução precisa é você saber exatamente que instrução causou o seu problema. Isso é extremamente importante, concorda comigo? Certo? Mas tem processadores que trabalham com exceções imprecisas. O que significa isso? Você sabe que aconteceu por ali. Certo? Você sabe que nessa faixa de instruções aconteceu uma exceção. E aí, ele sabe que aconteceu um problema de acesso à memória, ele vai lá e localiza a instrução e consegue detectar que instrução teve problema de memória. A gente sempre tenta ter algum mecanismo preciso de exceção. Certo? Mas, às vezes, você vai um pouquinho no lado do impreciso, como a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Esse que é o ponto mais crítico. Se você tiver, por exemplo, múltiplas instruções sendo executadas e completando as instruções fora de ordem, fazer exceções precisas é muito trabalhoso. Imagina, você tem 80 instruções sendo executadas no seu pipeline, elas estão no caminho lá, sendo executadas, e uma delas deu exceção. O que você faz? Tipicamente, esse mecanismo te leva a ter algo de exceção imprecisa. Mas o modelo correto de solucionar é marca essa instrução, espera um tempo. Daqui a pouco as outras instruções vão completar, todas as instruções que estão na frente dela vão completar. Quando chegar na vez dela, você lança a instrução. Então, embora o seu mecanismo não fosse tão preciso assim, você na hora de completar a instrução, como você viu, todas as que chegaram na frente dela já acabaram, esperou chegar lá no final do pipeline e acabaram, aí você lança a execução dessa instrução
logo você garantiu que o mecanismo voltou a ser agressivo. Okay? Então aconteceu no momento lá onde você não tem muito controle, você simplesmente, ao invés de lançar a exceção naquele momento, você faz uma marca. E espera um pouquinho, daqui a pouco você vai dar a exceção. Como exceções acontecem raramente, a gente não tem tanto problema com isso. Ok? Bom, o que acontece? O modo impreciso simplesmente fala assim, ó, para o pipeline e salva o estado. Para do jeito que está. Aconteceu um problema, para. Salva tudo que você puder salvar, certo? E manda alguém tratar, dá para o software tratamento. Isso dá muito trabalho, isso é bem complicado, certo? E você acaba o seguinte, você faz um hardware super simples, mas o software vai ser super complicado. Ok? Então esse mecanismo, se você pegar um processador que executa múltiplas instruções fora de ordem, você não vai conseguir tratar, você não vai conseguir resolver com esse tipo de mecanismo e descobrir de onde veio a causa. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas sobre a sessão? É o hardware ser mais simples, essa é a vantagem. É a única vantagem que você tem nele. Só que assim, se você pensar, é que aconteceu um problema, sobe um sinal. O problema é que você pode ter múltiplas instruções sendo executadas fora de ordem. E isso atrapalha bastante, mais do que ajuda. Tá? É esse que é a vantagem. E o software teria que se virar para poder descobrir onde aconteceu o problema. Ou, em certos momentos, descobrir um ponto onde ele possa retornar o código que aquilo ali não aconteça. Então tem mecanismos, inclusive, de tratamento que fala assim, mecanismo de checkpoint em hardware, que eles viram para você e falam, se acontecer algum problema, a partir dessa instrução, volte para cá. Não importa quão distante. Ele vai botando os pontos de checagem. Então ele define checagens desse modo. Vocês já fizeram alguma disciplina sobre computação distribuída ou algo nesse sentido? Tem um conceito de computação, não é de computação distribuída, mas é muito usado em computação distribuída, chamado de idempotência. Uma operação em idempotência, você pode rodá-la várias vezes e o resultado vai ser igual. Então, se a gente pegar, por exemplo, se você pegar essa instrução aqui, ó, essa instrução você pode rodar várias vezes que o resultado vai ser o mesmo. Concorda comigo? No mesmo momento. Para, reinicia essa instrução. Reexecuta essa instrução. Então tem um conceito que eles pensaram, que é um artigo super recente, publicado menos de 6 meses, ou menos de um ano agora, de arquitetura, que fala que você deveria ter processadores indepotentes. E você marca trechos de códigos indepotentes, e aí qualquer problema que dá de exceção ali no meio, você volta para o início e reexecuta. Então isso não te afetaria. Certo? O problema é gerar código desse jeito. E se eu mudasse essa mesma instrução, se eu fizesse uma outra versão, que seria, eu já não poderia rodar duas vezes. Então você tem que se preocupar com bastante coisa. Mas aí você teria trechos de código indepotentes, não o seu programa inteiro, obviamente, porque o seu programa tem que ter algum resultado. Então, ok? Bom, próxima coisa nossa é o que a gente chama de Instruction Level Parallelism. Esse aqui é o último tópico desse capítulo de pipeline. Só relembrando um pouquinho o que a gente está fazendo, o que a gente fez até o momento, certo? Só para poder botar em contexto. A gente trabalhou capítulos 1, 2 e 3 e a primeira metade do 4, na verdade 1, 2 e 3 para especificar o que a gente quer implementar. O 4, primeira metade, implementar um hardware que é capaz de executar essas instruções. A segunda parte do 4, que agora esse é o último tópico que a gente vai tratar, para poder dar desempenho. Okay? Então a gente teve um para medir o desempenho, como é que a gente avalia um processador, capítulo 1. Capítulo 2, a especificação desse processador, que processador é esse que a gente quer implementar. O capítulo 3, funcionalidades, representações e coisas como implementar pedaços necessários para esse processador. O 4, liga tudo, pega aquele Lego que a gente preparou nos capítulos anteriores e liga. Então, a partir do capítulo 4, nós somos capazes de executar instruções, primeira parte. Segunda parte, dá para fazer mais rápido. Legal, vamos fazer mais rápido. E agora o final dessa segunda parte, vamos fazer mais rápido ainda. Vamos chegar em processadores reais. Certo? Para quem estiver interessado nisso, tem uma matéria da pós-graduação que detalha e começa desse momento aqui. Certo? Tem uma matéria da pós que começa daqui. Certo? Se vocês quiserem, matéria de arquitetura de computadores da pós começa daqui. Faz uma revisão do que a gente viu antes, mas começa daqui. Aqui é o ponto de partida dela. A gente vai pegar isso aqui e vai dar uma visão geral hoje só. Certo? Mas quem quiser estudar mais essa parte de arquitetura, tem uma matéria da pós que começa exatamente daqui.
que significa isso? A gente quer melhorar o que a gente chama de ILP, paralelismo em nível de instrução. Você quer saber, você quer executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. É possível? Pergunta retórica, pessoal, é possível? Hein? 50% de chance, vamos lá. Sim, né? É possível. Você quer executar mais de uma instrução de uma vez. A gente até olhou algumas instruções exemplos de código no passado, onde tinha coisas que essa instrução calcula o registrador 5, essa calcula o 7, nenhuma usa coisa em comum, roda as duas em paralelo. Olha que legal. A ideia geral é essa. Eu vou mostrar exemplos de código para a gente, certo? Mas você consegue quebrar e ter pares de instruções, ou 3 instruções, ou 4 instruções que podem até ser rodadas em paralelo, certo? Essa é a ideia de explorar o que a gente chama de ILP. Existem trabalhos definindo o limite teórico de ILP, procurando o limite teórico de ILP, e tipicamente você chega em números astronômicos, certo? Você fala que é possível você achar até mais de 20 instruções que poderiam ser executadas simultaneamente em paralelo, não no pipeline, em paralelo. Mas na prática, em programas normais, você consegue na média aí 2, 3 ou 4 instruções em paralelo, certo? Esse é o número mágico. E tem uma outra coisa interessante, é que ao invés da gente usar o conceito de CPI, quando o número for menor que 1, a gente vai usar o oposto dele, que é o IPC, certo? Então, se o seu CPI, instruções por ciclo, ciclos por instrução, CPI, certo, for menor do que 1, a gente vai passar a usar instruções por ciclo. É simplesmente um sobre ele. Certo? Esses dois conceitos são bem relacionados. E a ideia geral da gente conseguir aumentar o ILP, certo, é a gente tentar trabalhar com, duas alternativas. Pipelines mais compridos, significa que você vai conseguir rodar mais instruções ao mesmo tempo, você vai tentar dividir pelo número de mais ciclos, por mais pedaços do seu código, né, das suas instruções, mas o foco nosso aqui vai ser multiple issue, executar múltiplas instruções ao mesmo tempo. Imagina o seguinte, naquele pipeline nosso, nós não colocamos um multiplicador, não é verdade? Não tem multiplicador. Como é que você faria um multiplicador naquele pipeline? Claro. Hein? E se eu quisesse colocar um rádio de multiplicação? Teria que aumentar o tamanho do ciclo? Certo, mas vamos pensar só, por enquanto, só esquematicamente. Suponha que o multiplicador fosse uma caixinha, por enquanto. E isso, a gente colocaria aqui o nosso multiplicador. Em algum lugar nesse estágio, concordam comigo? Certo? Eu colocaria um multiplicador por aqui. Certo? Ah, mas o meu multiplicador vai gastar 32 ciclos, certo? Então você tem questão de temporização dele. Tá? Então o multiplicador vai gastar mais tempo. E eles têm várias formas de tentar tratar isso aí. Okay? E aí, vocês já ouviram falar num processador chamado ARM? É um processador que está no bolso de vocês, certo? Ok? Ou na sua mesa aí do seu lado. E uma coisa legal que eu gosto do ARM como exemplo, certo? Que ele tem um pipeline, não dá para a gente chamar aqui exatamente super escalar, mas ele é capaz de ter mais caminhos no pipeline, certo? Ele não tem um pipeline, o pipeline mais básico do ARM, ele não é de uma única via. Então ele faz o seguinte, ele tem os mesmos estágios de fetch e decode que a gente tem, certo? Os nomes são diferentes, mas eu vou colocar com a nomenclatura do MIPS, tudo bem? Só para ficar, os nomes eles chamam de forma diferente. Ele tem mais estágios de fetch, porque ele tem mais coisas ali, certo? Mas ele tem algo assim. E aí ele quebra, a partir daqui, ele pensa, que tipo de instrução é essa? Vamos direcionar para lugares diferentes. Então ele tem 3 caminhos aqui. Certo? Um deles, que é um caminho grandão, é para instruções de multiplicação e divisão. Vai gastar N ciclos, mas vai gastar naquele caminho. Manda a instrução para lá. Certo? Ok? O outro deles, que é para instruções normais que a gente está acostumado, de ALU. Certo? As instruções normais de execução que a gente tem. E um outro aqui, que também, na verdade, ele gasta bastante tempo, para instruções de load e store. Certo? Então ele tem esses 3 caminhos. Um pipeline bem simples, uma implementação bem simples do ARM. E aí, ele acaba tendo que juntar essas instruções aqui em algum lugar. Certo? Ele acaba tendo que executar isso aqui. Olha uma coisa interessante. Eu tentei mostrar aqui
Embora, no fundo, o load store é maior, deveria ser maior um pouco do que eu desenhei. Então eu vou fazer ele aqui. Certo? O que acontece? Eu tentei mostrar que cada instrução pode ter um desses três caminhos. Certo? Mas nesse momento eu estou despachando uma instrução por vez. Então, veio uma instrução que vai usar LU normalmente, ela vai pelo caminho do meio. Certo? Veio uma instrução que vai usar, que é um load ou store, ele vai para cima. E o que acontece é que essa instrução de cima ela gasta mais ciclos. Então, se entrar uma instrução que usa um add antes dela, certo? Um add logo depois do load, o load foi lá para cima, gastou bastante tempo e o add está aqui embaixo e terminou primeiro. Então, ele tem que ter uma lógica extra para controlar essa sequência, para garantir que as coisas funcionem de forma um pouco mais organizada. Tipicamente, o que ele faz é o seguinte: toda instrução que depende de um load, para até o load terminar. Se você não depende do load, você passa. Certo? Só que ele sabe que, em vez de depender desse load, ele tenta trabalhar desse jeito. Inclusive, tem técnicas de programação. Certo? Uma vez, um processador específico que eu olhei, ele falava: o seu load gasta 50 ciclos. Então, se você quer fazer uma instrução que depende dele, ela tem que estar 50 ciclos para frente, para ela não parar por causa do load. Aí você pensa assim: pô, como é que eu faço um negócio desse, né? Se você estiver tipicamente num laço, e o seu laço gasta X ciclos, você vê quantas você tem que fazer os loads de uma determinada iteração e N iterações para frente você usa os dados. É um pouquinho mais trabalhoso do que para colocar ali. Aí ele tem instruções para preparar, mas quem gera isso aqui é o compilador. Algo parecido para você vai acontecer com multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão também gasta bastante tempo. Então você quer deixar outras instruções ali. Certo? Novamente, igual eu falei para vocês nas aulas passadas, você pode deixar o compilador ciente disso e ele vai tentar fazer um esforço bom para melhorar seu resultado. Lembra do delay slot? Ao invés do delay slot, agora nós temos regras um pouco mais elaboradas para arquitetura. Mas isso aqui vai funcionando porque se você especificar esse detalhe do hardware para o seu compilador, ele vai fazer um esforço bom e vai conseguir preencher isso aqui. Se ele não conseguir, o hardware vai garantir o funcionamento. Como é que ele garante o funcionamento? Para a instrução, espera o load terminar. Ok? Então você não perdeu o comportamento das suas instruções. Você simplesmente teve uma oportunidade de rodar mais rápido que você não usou. Ok? Agora vamos tentar generalizar isso aqui um pouco mais. Certo? Eu vou tentar generalizar um pouco mais. A gente falou que a gente tem uma parte aqui inicial, certo? Que é responsável por trazer essas instruções, decodificar essas instruções. Eu não sei quantos pedaços tem ali. E depois a gente vai ter pedaços do pipeline. Seria bom fazer em tamanhos diferentes, tá? Ok? A gente tem pedaços de pipelines aqui que tem tamanhos distintos. Ok? Essa é a ideia geral. E depois, você vai ter que, de alguma forma, encerrar essas instruções, levá-las e garantir que elas completem. Então, tipicamente, você tem um outro pedaço aqui no final. Você vai querer, por exemplo, disparar instruções para lugares distintos e garantir que elas completem de forma igual. Ok? De alguma forma, garantir uma ordem no final. Certo? Então, você pode pensar assim que você tem um sistema de um restaurante onde você tem senhas para passar em várias filas. Certo? Isso já foram no poupa-tempo, por exemplo? Você tem uma senha só, daqui a pouco você entra numa fila, daqui a pouco ele te chama em outra fila, não vale a mesma senha, daqui a pouco ele te chama em outra fila, vale a mesma senha, na verdade. Certo? Simplesmente tem que olhar em painéis diferentes, certo? Mas você tem uma senha só. Se no final ali os caras falassem só sai nessa porta aqui na ordem que chegou, eles teriam como implementar, não é verdade? No poupa-tempo não faz sentido isso, mas eles poderiam implementar um negócio desse, não pode? Porque você ganhou uma senha praticamente na entrada. Essa é a ideia geral. Além disso, tem uma outra coisa interessante que a gente aproveita a oportunidade. Já que eu estou separando as instruções, por que eu não posso virar e falar o seguinte, olha, essa unidade aqui, menorzinha, ela é capaz de fazer soma. É a minha LU básica, certo? Então, minhas instruções básicas de LU estão aqui. Mas eu tenho tantas delas que eu vou botar duas dessas unidades. Então, ao invés de ter uma aqui, eu vou ter duas aqui. Ok? Então, ele vai virar e falar o seguinte, olha, agora você tem duas LUs. Se tiver duas somas, manda uma para cada lado, elas funcionam. É óbvio que você vai ter que cuidar das dependências. O hardware vai cuidar, a gente vai olhar daqui a pouco. Mas se você tiver duas somas, elas vão conseguir fazer funcionar. Certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar, por exemplo, a multiplicação. Você falou, vou ter que mexer o ciclo, aumentar o ciclo.
e vou separar. Então a gente vai separar instruções que não podem ficar juntas, porque elas duram tempo diferente. E outra coisa que a gente vai fazer é que a gente pode duplicar unidades que são necessárias. Certo? Se tem algumas unidades que são mais necessárias ou que vai ser usado mais vezes, você bota mais de uma delas. Ok? E aí você tem caminhos diferentes que fazem a mesma coisa, mas eles são diferentes simplesmente porque você vai ter muita gente passando ali. Certo? Tudo bem? Ok para vocês? Então o que nós temos de desafios aqui? Onde é que vocês veem desafios aqui? Oi? Toda a memória pode ser lugar de dados, Pode ser um gargalo. Muitas das vezes é um gargalo. Mas aí tá, ao invés de você pensar em ler 32 bits da memória, você pode ler, por exemplo, 128 bits. De uma vez só. E por isso, na realidade, quando você olha as suas memórias antigamente, certo? Voltando ao tempo atrás, seu processador era capaz de ler 32 bits da memória. Passou o tempo, ele passou a ler memórias com modelos de conectores maiores, certo? Para poder passar 64 bits. 128, 256 bits, 512 bits. Ele está trazendo várias instruções de uma vez. Aí, então, a leitura da memória não é, nesse caso, não virou um gargalo. Virou um gargalo o quê? Agora você descobrir quem são essas instruções, 4, 8, 16 instruções simultaneamente, enfileirar, ver se elas podem andar em paralelo e mandar para os lugares corretos. Isso é um desafio. Dado 4 instruções aqui, se eu falar para vocês, dado essas 4 instruções, quais que eu posso disparar agora e quais que eu tenho que mandar esperar por causa das outras. Certo? Mas pensa no seguinte, vamos pensar numa coisa mais simples por enquanto. Dado uma instrução, vocês conseguem perceber que é possível uma instrução apenas eu dizer o caminho dela, independente das outras? Eu sei para onde ela tem que ir. Agora, eu preciso saber se ela pode ir agora ou se tem que ir depois. Mas, dado qualquer instrução, eu sei o destino dela nas minhas unidades. No caso específico de 2 unidades iguais, o nosso problema é, manda para que tem espaço na fila. Certo? Mas eu tenho as unidades iguais. Ok? Tudo bem? E aí, nós temos umas coisas importantes, então, certo? Importante para a gente notar aqui nesse final. Esse pedaço aqui, certo? É importante para a gente, é crítico. Disparar para cada lugar é fácil. O problema é saber garantir a ordem desse lugar. Certo? E aí existe uma outra coisa aqui no final. Juntar todo mundo de volta é um pouquinho complicado. Você vai ter que remontar a sua fila. Certo? É uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Tá? Executar é o que a gente já fez até agora. Essa parte de execução é o que a gente já fez até agora. Se você quiser fazer forward da unidade, se você quiser fazer... Aqui a gente tem um outro conceito muito parecido com forward, chamado de bypass. Bypass, a diferença entre bypass e forward é que o bypass vem de um negócio desse para o outro. Enquanto o forward você pensa voltar só dentro do pipeline, o bypass leva para um outro cara lá na frente, tá? No meio do caminho. Mas a gente não vai nem falar desse bypass aqui, porque tem um outro mecanismo que vai nos ajudar nesse momento. Então a gente não precisa nem se preocupar com isso. Pensa que a instrução entrou naquele pedaço do pipeline, você precisa esperar ela completar. Okay? Então disparar é fácil. Okay? O problema é garantir que cada um execute no momento correto e também, do outro lado, certo? Garantir que todo mundo volte a ficar em ordem. Certo? Conseguiram entender esses 2 desafios? Dá para fazer? Não. Vamos ver seu computador. Quem está com o computador? Dá para fazer? Seu computador está funcionando? Então dá para fazer. Certo? A vantagem da arquitetura é isso, certo? Você tem alguém na sala sempre falando, ó, está ali dentro, então funciona. Ok? Bom, então esse é o nosso desafio principal. Executar múltiplas instruções. Opa, desculpa. Slide errado. Executar múltiplas instruções. Bom, nós temos 2 formas aqui de fazer execução de múltiplas instruções. Uma delas é tentar forçar bastante o hardware ou tentar forçar bastante o software. Então, a gente vai chamar de uma delas de Static Multiple Issue, quer dizer, você vai fazer execução de múltiplas instruções organizadas de forma estática, certo? E você vai ter Dynamic Multiple Issue, certo? O que significa isso? Você vai fazer execução estática, você pega o código, pede para o controlador, fala assim, ó, esse hardware é capaz de executar, no nosso exemplo lá em cima era um load, aqui embaixo é uma LU, e aqui é uma multiplicação. Se você encontrar 3 instruções que seguem exatamente esse modelo, empacota as 3 juntas e me dá de uma vez. Então, aqueles 128 bits, no caso seriam 4, então, certo? Então, vamos botar lá. Uma instrução de acesso à memória, 2 instruções aritméticas e uma instrução de multiplicação. Se você tiver essas 4 instruções, você monta um pacotinho de 128 bits e me dá de uma vez. Certo?
Ah, e a dependência entre elas? Não, você é obrigado a me dizer que essas 4 podem ser executadas sem dependência. Então você passa toda a obrigação para o compilador. Compilador, se vira. Me dá pacotinhos de 4 instruções agora. Agora eu não quero mais de um menino, eu quero 4 bonitinhas alinhadas corretamente. Ok? Se o compilador não conseguir achar essas 4 instruções, o que ele tem que fazer? Bota 9 no meio. Ok? Então o modelo estático é assim, passa a responsabilidade toda para o compilador. O compilador vai ter pacotinhos de instruções. Certo? O que você vai ter aqui? Pacotes de instruções. Qual o tamanho desse pacote? Aí você depende da arquitetura. Diga, Renato. Aí fica fácil, não fica? Porque registro de hardware. Tem umas histórias interessantes que as pessoas falam que nos primórdios, né, como se o projetista, um andar fosse de projeto de hardware e outro andar fosse de projeto de compiladores. E aí o gerente de cima, o gerente que estava, o presidente lá, às vezes ele puxava o saco de um lado, às vezes ele puxava o saco do outro. Então, nessa época aqui que fizeram esse modelo estático, ele estava lá apoiando o pessoal de hardware. Né? Então o pessoal de hardware ganhou, o pessoal de compilador teve que se virar para resolver o problema. E no mecanismo dinâmico, que era uma outra empresa que estava do lado, o presidente apoiava o pessoal de software. Então ele mandou o pessoal de hardware se vira e dar um jeito de resolver esse problema. O pessoal de software fazia o código do jeito que eles queriam. Certo? Então é uma briga entre hardware e software ali. Certo? Tipicamente, sempre aparece em proposta nos extremos e no final das contas algum mecanismo lá no meio que ganha. Tá? Geralmente esse é o mecanismo de funcionar. Então a gente está falando de 4 instruções e aí tem uma característica bem obrigatória, certo? Você tem conteúdos certos para cada uma dessas caixas. Então, essa primeira caixa pode ser uma caixa onde entra load ou store. Se você tiver um load store, ele tem que entrar naquele primeiro campo. Por quê? Porque ele vai cair na unidade de cima lá do nosso desenho. Tá? Ele sempre vai para lá. Então você não precisa nem olhar para a instrução para saber para onde mandar. Essa primeira caixa você manda lá para cima. Ou vai ter um load, ou vai ter um store, ou vai ter um not. Resolvido o problema. A próxima caixa, vamos colocar aqui, olha, uma caixa de ALU. E eu vou colocar 2 de ALU, tá? No fundo você deveria ter mais, mas vou botar 2 de ALU. O que significa? Se você tem uma instrução que precisa só fazer uma conta, multiplicação, divisão, soma, subtração, operações lógicas, shift, manda para esse aqui. Tem 2 delas, bota as 2 ali, certo? Tem mais do que 2, espera e gasta no próximo ciclo, tá? E aí você pode ter outras operações, certo? No nosso caso aqui, a gente está falando em multiplicação e divisão. Se você tiver multiplicação e divisão, você coloca ali. É muito comum ter outras caixas, por exemplo, não tão pequenas. Muito para branch, para jump, certo? Você precisa ter um canal só para os saltos. Então os saltos vão ficar sempre naquele canto também. Então é fácil, não tem salto, tem um nó lá. Okay? Isso aqui é o que a gente chama de static issue. Você faz o despacho das instruções dentro do seu pipeline de forma estática. O compilador planejou isso, vai seguir desse jeito. Tem uns problemas aqui interessantes. A gente falou que a multiplicação e divisão gasta muito tempo, não é? Load e store também são longos. Certo? Mas a LU não. Então, uma coisa que você pode ser obrigado a fazer no compilador é que toda vez que você notar uma multiplicação, no próximo ciclo, o próximo pacote seu tem que ter um not no lugar da multiplicação. Porque você está usando o multiplicador. Certo? Então você pode ser obrigar o compilador a fazer isso. Ou, de outra forma, você pode falar, se você colocar 2 multiplicações uma atrás da outra, eu vou parar a instrução como um todo. Eu vou parar esses 5 caras aqui, porque um deles não pode passar. Certo? Então você começa a ter que passar mais detalhes do seu hardware do seu projetista de software. Okay? Esse é um ponto crítico para a gente. Isso aí atrapalha bastante. Certo? Ok? Então, isso aqui, Static Issue, a gente chama, uma implementação bem clara disso aqui, VLIW. Tem uma implementação bem distinta dessa direção. Very Long Instruction Word. Uma palavra de instruções muito longa, muito grande. Você tem uma instrução grande que contém um monte de instruçõezinhas pequenas. No fundo, os caras tentam otimizar um pouco a codificação para poder facilitar um pouco o gerenciamento, tá? Não são simplesmente instruções lado a lado. Eles botam alguns sinais de controle globais das 4, 8, tantas instruções quanto você queira, certo? Mas elas vão ser despachadas exatamente nessa direção, e aí você não tem problema de hazard nesse sentido, porque o compilador vai detectar e vai evitar esses hazards. Entre as instruções de um pacote, você tem a certeza de que elas são independentes,
pode despachar independentemente que elas vão executar para você. Certo? O outro lado, o outro extremo, é o seguinte. Eu continuo te mandando exatamente o mesmo código. E essa é a força do outro mecanismo. O código é aquele mesmo código que vocês fizeram no capítulo 2. Só que agora, quando ele entra no processador, o processador lê mais instruções de uma única vez. E quando ele entra no processador, o processador compara e vê que instruções pode executar em paralelo com quem. Ok? E ele despacha essas instruções. É aquele mecanismo que eu mostrei para vocês aqui antes. Então você vai ter um módulo de hardware, certo? Uma unidade do hardware ali, que vai olhar que instrução pode ser executada antes de cada um. Ok? E isso aí é o ponto importante desse outro mecanismo. Certo? Então ele vai descobrir, ele vai olhar a entrada e vai descobrir quais instruções que ele pode mandar a cada ciclo. Certo? O compilador consegue ajudar ordenando as instruções de forma a facilitar o trabalho do hardware. Que um problema importante do hardware é o seguinte, a gente falou agora há pouco com o Renato, de repente você pode trazer 128 bits ou 256 bits. Mas essa é a janela que você consegue olhar. Às vezes você está trabalhando então com 4 instruções ou 8 instruções e você tem uma instrução que está a 20 posições daqui que poderia ser executada agora. Não consegui ver. Então o compilador pode te ajudar reordenando. Certo? Mas o hardware é capaz de rodar em paralelo. Ok? E aí, o que acontece é que os hazards que acontecem são resolvidos direto pela CPU. Tá? Então ele tem que resolver os hazards, todos que a gente resolveu aqui antes, ele tem que resolver. Só que agora considerando que você vai ter muitas instruções sendo executadas simultaneamente. Ok? Bom, para você executar em paralelo, a gente tem que usar uma técnica chamada de especulação. Certo? A gente já fez muito disso. Você já incrementou o PC inicialmente, você já calculou o endereço do branch antes de precisar, você já leu os registradores antes de precisar. Só que isso aqui é levar a informação um pouco mais para frente. A ideia é o seguinte, você tem que tentar definir o que eu faria com essa instrução. O que eu consigo adiantar? Especulação é garantir esse cara mais rápido. Se você, por exemplo, fizer branch prediction, você está especulando no resultado do branch. Você não sabe que o branch está pronto, você vai especular nesse resultado. Sabia que tem uma outra técnica chamada de value prediction, similar a branch prediction, só que ela prevê o valor de uma determinada operação? E aí, pasme, existem técnicas delas que conseguem chegar a 50%, 60% de acerto. Você vai ler algum valor da memória e você bota um pedaço de hardware lá no seu processador que vai adivinhar esse cara. Como que ela consegue acertar? Na verdade, ela não consegue acertar o valor exato, mas ela consegue acertar que o seu código quer fazer um teste, o seu código quer ler o valor da memória e comparar ele, por exemplo, com zero. Então ela está muito próxima do branch prediction, ela vai falar, esse cara é igual a zero ou esse cara não é igual a zero. Então ela está muito próxima do branch prediction. Certo? Ela vai usar uma técnica muito parecida com a do branch prediction, simplesmente adivinhando não o valor exatamente que você leu da memória, mas sim o comportamento que você vai tomar com base nesse valor. Oi? Todas as técnicas de especulação, se você errar, você consegue retornar o código. Então, pode valer a pena. A questão é se você vai implementar todas elas ou não. Certo? Tipicamente, value prediction não. Eles não fazem. Porque ela é muito próxima do branch prediction, você implementa o branch prediction. Certo? Mas value prediction tem umas ideias interessantes. Inclusive, tem técnicas que tentam simplificar certos espaços. Quando a gente falar sobre cache, eu posso falar um pouco sobre isso para vocês. Mas, por exemplo, você tem um monte de zeros no cache. Então, tem técnica que simplesmente fala assim, quando tiver zero, você não guarda tudo, não, guarda só um pedacinho. Certo? Então, tem variações desse jeito. Ok? Bom, e aí o que acontece? A especulação vira e fala assim, olha, você certo? Vai fazer especulação num branch, por exemplo, e você tenta já fazer a leitura das instruções naquela direção. Errou, o que você faz? Volta e faz direito. Tudo bem? E a mesma coisa você pode fazer com o load também. Certo? O que acontece? Você está rodando um monte de instruções paralelas. E aí você tenta fazer uma leitura do load da memória. E se outro lugar fez a escrita desse caso? Você está rodando o processo, talvez você tenha problemas com isso. Então você pode retornar. Tipicamente o problema de store e load é resolvido já dentro do processador. Então essa segunda opção fica um pouco menos útil nesse momento. E o grande ponto de especulação é em cima de branches. Só relembrando, se você tem um branch a cada 5 instruções do seu código, a cada 6 instruções do seu código, e o seu processador, aquele processador que o Maurício fechou ali, ele deve ter da ordem de 80 a 100 instruções sendo executadas simultaneamente, quantas previsões de branch você precisou fazer? Notou? Você tem que ter feito muitas delas. E mais,
Se você tem uma taxa de 98% e você fez 10 previsões de branch, qual a sua taxa de acerto do caminho todo até a última instrução? 0,98 elevado a 10. Quanto dá isso aí? Quem faz essa conta aí? Já fechou o computador? Ninguém trouxe uma calculadora? Claro, fala que não pode usar calculadora. Quanto dá isso? Oi? Perto de 1? 0,98 elevado a 10? Não, vai dar uma coisa perto, caminhando para 0, né? 0,9, vamos botar 0,9 ao quadrado dá 0,81. 0,9, 0,72, mais ou menos. Isso. 0,817, quer dizer, então, aquela previsão sua de acerto de 98% que achava que era super bom, agora já está 80%. Então, depois de 10 especulações seguidas, você já começa a ter mais chance de ter errado alguma delas. Certo? Essa que é a ideia. Então, você também não pode especular tanto, você quer ter códigos maiores para evitar essa especulação. Mas, novamente, a gente consegue garantir, certo, se isso vai rodar. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, para todo esse hardware especulativo, você garante que se o código estiver errado, você errou a especulação, você é capaz de voltar. Simplesmente anula essas instruções, igual a gente anulou anteriormente. Okay? Outra coisa interessante é que você pode virar, certo, e fazer reordenação de instruções. Por exemplo, você pode mover um load para antes do branch. Você sabe que você vai saltar para um determinado destino, mas você tem previsão de branch ali. Você pega e bota um load antes ali, o load não vai gastar muito tempo, então você já faz esse load ali. Se você errar o branch, bom, pelo menos você tem aquele load ali que pode estar correto para você. Então, trade-offs entre as instruções pode trabalhar direito. Além disso, você pode virar e usar código para corrigir o seu erro de previsão. Então, você move uma instrução de um lugar para o outro, você somou 10 no registrador, certo? Porque você precisava preencher um determinado lugar, um delay slot. Então, você soma 10 no registrador. Mas aí, se você vai num sentido, você quer que o registrador tenha 10 somado. Se você for no outro, você vai subtrair 10 para corrigir. Então, existem formas de você ter código que se corrija, certo? Ok? Então, esses são pontos importantes. Além disso, o hardware pode buscar mais instruções, quer dizer, ele pode andar com mais instruções. É o caso que eu falei com o Renato. A gente pode trazer 8 instruções de uma vez e despachar esses caras de forma bem mais rápida, certo? Essa que é a ideia geral. Bom, obviamente, isso aqui eu não vou nem falar de novo, mas você tem problema de exceções. Se você especulou um código e aquele código gerou exceção, o que você faz? Primeiro decide se a especulação está correta, né? Você fez um branch prediction, falou que ia para a posição 2000. A instrução da posição 2000 deu uma falha de memória, você vai gerar exceção? Não, primeiro você decide se você tinha que saltar para lá. Novamente, cai na mesma ideia nossa, roda na ordem correta, calcula tudo, faz de uma em uma. Se você chegar naquele lugar, ok, gera exceção. Então você espera o resultado da especulação chegar. Certo? Bom, e aí a gente vai falar sobre as implementações, as duas coisas que a gente poderia olhar. A primeira é Static Multiple Issue, é o que a gente chama de VLW. Eu já falei para vocês, a nossa intenção é criar pacotes de instruções, certo? Onde essas instruções poderiam ser executadas num único ciclo. A ideia geral é, agrupe instruções. O nosso exemplo aqui é bem mais simples, certo? A gente vai fazer um exemplo com duas instruções que podem ser executadas simultaneamente, certo? Okay? Então, nosso pipeline andando aqui embaixo, o que a gente vai ter é que é instruction fetch, instruction decode, instruction fetch. Então, você vai pegar o seu pipeline e meio que duplicá-lo. Para vários lugares você vai ler os dados dobrados. Okay? E aí você manda duas instruções. Só que tem um pequeno detalhe aqui. No nosso exemplo aqui, nesse exemplo, a gente dividiu somente em dois pedaços. Instruções de ALU e branch, que é o primeiro pedaço, e o segundo pedaço, que é o load e store. Certo? Então você tem dois pedaços, tem que andar com uma instrução amarela e uma verde simultaneamente. Se você tiver uma amarela e uma verde, legal. Se você não tiver uma dessas, você é obrigado a botar um nó. Certo? Como é que você implementa um pipeline desse? A conta ficaria razoavelmente simples, a gente simplesmente duplicou. Alguns de vocês poderiam tentar procurar coisas que estão duplicadas aqui, mas o que foi feito é que o seu banco de registradores, ao invés de ter duas portas só de saída, tem 4 portas. Ele está duplicado por dentro. Tem coisas que simplesmente cresceram, certo?
seu PC aqui, ó, ao invés de ter só uma instrução, aquela preta lá, está saindo uma instrução azul também. Então ele gera duas instruções por vez, certo? Você tem aqui, ó, uma LU e você teria outra LU aqui embaixo, então você precisa dela. Só que aqui no final, como uma instrução é de acesso à memória e outra é de branch, ou a LU, você só precisa de uma memória. Então só vai ter uma instrução de load store aqui. As outras vão passar direto. Então o que foi feito? Você simplesmente duplica as unidades que você quer e vai executando em sequência. Tudo bem? Vocês conseguem fazer uma sequência de código que a gente consegue executar aí? Oi? O terceiro e o quarto? Não, porque você precisa calcular o endereço do branch, né? do load, né? Não é isso? Você tem que calcular o endereço do load. Então, para calcular o endereço do load, você precisa que ele esteja usando a LU. O que acontece é que a parte de cima passa reto do mesmo jeito. Como esse aqui é estático, a gente não está quebrando, mas a intenção é caminhar na direção daquele, cada unidade separada do seu pedaço. A gente vai botar um pipeline, mas os registradores vão ficar um pouco mais separados. Ok? Só para a gente voltar aqui. Certo? Então, a questão que eu já falei para vocês de disparar essas instruções, vem tudo do compilador e ele é obrigado a colocar as instruções em pacotes, certo? Sendo obrigado a colocar o que a gente chama de patch com nops, se for necessário. Por exemplo, você é obrigado a botar nops onde você não consegue preencher. Então, em linhas gerais, você cria os pacotes e o compilador é obrigado a disparar esses pacotes para vocês. Certo? Bom, se você for olhar rasa, de olhar cada uma dessas coisas, elas continuam acontecendo e talvez de forma mais grave. Lembra que o load, a instrução que vinha depois do load, não podia usar o resultado dela? Lembra disso? Agora, como vem de duas em duas instruções, as duas que vêm depois do load não podem usar o resultado. Se você for executar 4 de uma vez, as 4 que vierem depois do load não podem executar. É simplesmente a questão de paralelismo de execução. Se você executa N instruções por vez e você tem um ciclo de espaço, você tem que ter N instruções naquela característica. Se você perde um jump, e antigamente você perdia 3 ciclos, agora você executa 2 instruções por ciclo, significa que está perdendo 6 instruções. Certo? E todas as contas são multiplicadas por essa largura. Acho que esse que é o conceito principal para a gente. A gente precisa ter essas instruções multiplicadas pela largura. Só para a gente não se perder muito, deixa eu só voltar aqui. Para dar um exemplo de uma instrução, imagina o seguinte, você tem um loop, certo? E esse loop aqui, só para completar esse loop, esse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente tem um load que eu leio da memória, eu somo alguma coisa a ele, certo? Decremento S1, desculpa, guardo esse cara na memória de novo, decremento S1, e enquanto S1 não virar zero, eu rodo nesse loop de novo, certo? Vocês conseguiriam ver uma forma de rodar esse cara em múltiplos de 2? De 2 em 2? O load com edge? Aquele load de cima com edge? Os dois usam o T0. O load traz o T0 da memória e o edge quer usar o T0. Propositalmente. Aí o edge quer gravar no T0 e o store quer usar o T0. Aí o edge usou o S1, desculpa, o store usou o S1 e o EDDI quer decrementar. Tudo bem, você consegue fazer isso e vai ficar pronto ao mesmo tempo. Então, ali, mas e aqui embaixo? Vamos lá? Vocês acordaram aí? Vocês estão dormindo aqui do lado de cá hoje? Vocês estão cansados, porque você vai ficar.
quer controlar você, ele toma. Mas... Vamos lá? Vamos anotar? O legal desse exemplo é que cada instrução não se repete, tá vendo? A gente vai usar só o code aqui para poder identificar as instruções, tá vendo aqui? As instruções não se repetem. Então você tem uma DDU lá em cima, embaixo você tem uma DDI, tá? Então a gente vai usar só essas instruções, só o nome delas. E aí, tem uma coisa interessante aqui, né? Certo? Que é você pegar o seu código, pegar as suas instruções e tentar paralisar. Dá para mexer muito? Dá para botar muita coisa em paralelo? Hein?
que vocês fazem? Dá para fazer o load e o ADDI. Mas aí você tem que lembrar que o store ADDI dá, o load ADDI não dá, né? Oi? Ah, o store você põe 4, tudo bem, você faz esse ajuste, resolveu. Se você ajustar o store, você pode subir o ADDI para cima, né? Ok? Dá para fazer isso. Dá para fazer mais alguma coisa? Então, das 5 instruções, vocês conseguiram rodar 2 em paralelo. Só. Certo? Aí você tem que botar um NOP lá junto com a DDU. E depois tem que colocar outro NOP aqui, né? Oi? É que você pode virar e fazer assim, né? Load com a DDI. Né? Tudo bem? Mas eu preciso agora do ADDU. Certo? E aí que tem um problema. Porque você vai ter que colocar um NOP e o ADDU. Né? Certo? E agora você tem o store com um branch. Tudo bem? Isso? Ficou legal? E aí, o que a gente consegue fazer? Dá para fazer melhor? Hein? É retórica a pergunta, né? Certo? O que a gente está fazendo aqui? A gente teve o store e fez o store junto com o branch, porque o branch poderia ser feito porque ele é de ALU, né? A gente empacotou bem. Observa que não parece que dá para melhorar, não é verdade? Afinal, você tinha 5 instruções, você ia ter que gastar 3 slots. Certo? Só que tem uma outra técnica interessante, que é o seguinte: se eu tivesse, se o corpo desse laço fosse em 10 instruções ao invés de 4. Pegar a próxima iteração, exatamente. Você pode fazer o branch com load, se fosse o caso. Certo? Mas a questão não é só pegar a próxima instrução. Pensa o seguinte: esse loop, suponha que esse loop roda 100 vezes. Vocês conseguem reescrever esse código para ele rodar o loop só 50? Faz 2 vezes o trabalho, não é verdade? Ok? Vocês entendem que é a questão de fazer o trabalho 2 vezes? Você pega essas 4 instruções aqui, olha. Certo? Multiplica por 2. Você faz esse pedaço, copia as 4 instruções de novo, e você tem um branch só. Olha que legal, você tinha 5 instruções por iteração. Agora você tem 9 a cada 2 iterações. Um NOP, meio NOP para cada iteração. Notaram isso? Notaram meio NOP por iteração? Isso aí é uma técnica que o compilador faz, chamada de loop unroll. Ele desenrola o loop, ele chama. Loop é um negócio enrolado, né? Unroll você está desenrolando. Então o compilador pode pegar o seu loop ali e desenrolar 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes, 10 vezes e começar a achar. Observa que às vezes você pode chegar à conclusão de que aquele ADDU ali, o ADDI aqui, talvez não pudesse ficar com load. Mas de repente o ADDI daqui 2 iterações pudesse. Então ele desenrola e traz o cara para cima. Então ele embaralha as instruções, certo? Fazer um loop and roll significa aumentar o universo de instruções que você tem para empacotar. Compiladores que precisam fazer static issue, que precisam trabalhar com realidade, eles dependem fortemente de unrolling. Certo? Qual é o grande problema? A gente está fazendo um exemplo com 2 instruções por vez. Ele vai ter 4 instruções por vez, ou 6 instruções por vez, ou 8 por vez. E aí vocês conseguem sentir que vai ser preciso ter muito mais instruções para você poder encaixar? Certo? E essa é a ideia. Então a gente não vai fazer um unroll muito grande aqui no nosso exemplo, certo? Mas o código de vocês pode parecer com essa cara, uma versão bem simplista, certo? Aqui já com só 4 iterações. A gente consegue reordenar e modificar o store para poder ir para 3 instruções, mas se a gente fizesse coisas como loop and roll, a gente conseguiria ser mais eficiente. Certo? Então o loop and roll é ele trabalhar com várias iterações do loop. E tem outra coisa interessante: se a gente fizer o loop and roll, a gente não precisa multiplicar aquelas 4 instruções todas as vezes. Uma delas não é para poder mexer no iterador, no índice. Eu posso mexer o índice agora de 8 em 8 ao invés de 4 em 4. Economizo mais uma instrução. Então o loop and roll está economizando a instrução que tem interação no laço e a instrução de salto. Tipicamente ele economiza essas duas. Então aquele nosso código, na realidade o nosso código vai ficar
com esse pedaço aqui, ó, vezes 2. Certo? 2 vezes esse pedaço, ajustado corretamente, é claro, e o ADDI e o BNE ficariam iguais. Certo? Tudo bem? E aí você precisa botar mais instruções lá para poder desenrolar esse laço bastante. Tudo bem? Depende do tamanho do loop. O problema é o seguinte, você vai cair num outro limite que é o tamanho da sua cache, que é o próximo limite seu. Tá? Então você tem que compensar uma coisa para outra. Certo? Tipicamente você tem heurísticas que ajudam a definir o tamanho do loop and load. Ele não define, muitas das vezes você não define quantas vezes você desenrola, e sim o tamanho que você quer do código desenrolar. Então um loopzinho pequenininho você pode desenrolar, por exemplo, 20 vezes, no outro você desenrola 3 só. E aí você sabe as operações. Tá? Mas você faz essas contas, o compilador faz a conta e desenrola para você. Tá? E tem várias técnicas, essa é uma das técnicas que você usa para poder tirar instruções de salto. Por outro lado, se você reduz o número de instruções de salto, o que acontece com a taxa de acerto do seu branch predictor? Vai cair, né? Obviamente. Você dividiu o número de saltos pela metade, você está tirando os saltos que ele acerta. Então tem um pouco desse efeito. Mas aí, poxa, você pode pensar, mas eu estou tirando os saltos que ele acerta, por que eu preciso tirar esses saltos? Porque o salto é uma instrução. Então você está comendo a instrução do seu código. Tirar a instrução do seu código é bom. Então, você está tirando a instrução do seu código. Por mais que você corra um certo risco do branch prediction percentualmente errar mais, mas ele tem menos saltos. Então, no final das contas, a quantidade de saltos que ele erra deve ser muito parecida. A que ele acerta vai ser menor porque vai ter menos saltos. Ok? Você coloca um contínuo, o que ele faz ali? Você está falando para ele, o contínuo não é tão problema. O contínuo é meio que a condição final do loop e saltar para cima de novo. Mas se você fizer um break, você está amarrando a quantidade de vezes que ele pode desenrolar. Ele pode desenrolar em certos momentos ou não. Mas aí, se você pensar em desenrolar na forma geral, bota com break aqui, bota outra iteração com break, outra iteração com break. Certo? Então, ainda o código base você não atrapalhou. Certo? O que você atrapalha é que você está falando que esse loop não é um loop muito bem organizado, tem certas otimizações que precisam de loops organizados. Certo? Então, ele tem coisas que ele precisa que o loop seja bem claro, só tem um ponto de saída. Aí, nesse caso, você atrapalhou. Tá? Bom, então a gente falou desse pedaço, e agora eu só vou falar sobre o outro lado, quer dizer, o Dynamic Multiple Issue, que são os processadores superescalares que nós temos. Esse caso aqui, certo? A gente vai ter que fazer algo um pouquinho mais elaborado. E o seu processador, ele vai decidir se ele vai mandar 0 instruções, 1, 2 ou quantas forem. Inclusive 0, quer dizer, pode virar e falar, poxa, eu estou esperando aquela multiplicação que não termina, não adianta mandar mais nada, ele fica lá de braço cruzado. Fica em stall, certo? Está esperando o load que não termina e vai mandar nada. Mas ele pode decidir que, opa, agora eu tenho 20 unidades livres, eu vou mandar uma para cada uma, mando 20 instruções. É claro que a gente não tem processador real que dispara 20 instruções por vez, mas se tivesse, ele poderia trabalhar. Um grande problema desse cara, certo? Um grande problema desse multiple issue é que se você pensar nessa unidade mágica nossa, por enquanto, daqui a pouco ela vai ser real, mas se pensar nessa unidade aqui que decide quantas instruções eu vou mandar para onde, se você tem um hardware, por exemplo, que hoje em dia ele é capaz de mandar 3 instruções para o seu destino, no fundo ele tem que olhar uma certa quantidade de instruções, achar 3 e disparar as 3. Certo? Se você quiser passar esse hardware para fazer com 4 instruções, ele tem que comparar essa quarta com todas as outras 3. Então, esse hardware cresce quadraticamente para cada instrução que você quiser. O número de instruções que você quiser achar em paralelo. Então, esse hardware cresce muito. É pouco provável que você encontre um processador com muitas instruções em paralelo, porque esse hardware vai crescendo demais. Tá? Então, você vai achar limites entre 4 e 6 instruções nos processadores maiores, ou 2 instruções em processadores menores. Certo? Um artigo de março de 2011, avaliando questões sobre consumo de energia e processadores, que é o ponto mais eficiente da curva. Você avalia um monte de processadores e tenta achar o ponto mais eficiente da curva. Eles consideraram que o processador dual core, que é capaz de executar 2 instruções por vez, é o ponto mais eficiente hoje em dia de programação. Certo? Quer dizer, você pensa um quad-core e tudo mais, ele é menos eficiente no total
ele vai ficar muito mais ocioso do que um dual core, dual issue. Ok? Por outro lado, não tem pouco dessa direção. Diga. Por quê? Você tem limitações. Tem outra característica interessante também, é que quando você fala em processador lógico e fala em processador físico, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas vai voltar muito lá no último capítulo, é que o processador, você tem N processadores lógicos para cada físico. E por mais que as pessoas gostem de fazer propaganda que dobra o desempenho é 10, 20% a mais. Certo? Então, um problema de escalonamento errado, você botar, por exemplo, você tem 4 processadores lógicos, mas só 2 físicos. Só tiver 2 threads, o ideal é botar uma thread em cada físico. Se você, por algum motivo, errar o escalonamento em algum momento e botar os dois juntos, você está tendo perda de desempenho de um processador ocioso. Certo? Isso é algo crítico para se fazer. E é comum você encontrar isso quando você pega quando você tem muitos processadores, tenta compilar um programa, dá um make-j e o número de threads que você quer, o processo que você quer. E é mais interessante você alinhar o -j no número de processadores físicos do que no número de processadores lógicos. Certo? Às vezes você pega o número de processadores físicos mais um, porque você tem um disco ali que atrasa alguns processos, mas você não chega no número de lógicos. Se chegar no número de lógicos, fica mais lento. Então a questão de processadores lógicos é complicada por causa disso. Tem ganho, mas o ganho não é tão grande. Bom, mas aqui, voltando a um trecho de código aqui, certo? Voltando a um trecho de código que a gente tem, o problema do processador, no caso dele tentar detectar as coisas, é que ele vai olhar esse T0 e esse T0, e o que ele faz aqui? Ele pega o T0 com o T0 e fala, ok, o add tem que ser rodado depois do load. Mas ele pega esse S4 aqui, que você vai escrever, e quer ler do S4, do T3, ele vira e fala, olha, esse sub aqui não depende de ninguém antes. Então, sobe o sub para junto do load. O próprio hardware vai pegar e vai trazer o sub junto com o load. E aí ele vira e olha aqui, olha, o SLTI ele quer usar o S4. Então, novamente nós temos uma dependência. Então o SLTI vai para trás do sub. Ok? Então ele vai fazer isso só que dinamicamente. O que vocês fizeram no papel e escrever o código, reescrever o código, o que o processador vai fazer é rodar isso dinamicamente. Parece complicado? Pensa no seguinte agora. Pensa que agora, ao invés de registradores, vocês têm como se fossem etiquetinhas. Cada instrução você bota uma etiqueta nela. Quais registradores ela quer usar? Tudo bem? Ok? Tudo bem? Você precisa saber que operação ela vai fazer? Não, esquece a operação por enquanto. Então você sabe quais registradores ela quer usar, você vai botar uma ou duas etiquetas do lado, e você sabe qual registrador que ela vai gerar. Certo? Ok? Então você vai trabalhar com 3 etiquetas por instrução. 2 etiquetas são registradores que ela vai ler, e uma que é o registrador que ela vai escrever. E se você olhar as instruções só com base nisso, você ordena as instruções da forma que você quer. Monta um grafo. Ó, o Caio até ficou feliz. Certo? Você monta um grafo e o seu hardware vai fazer exatamente isso. Vamos pegar um cara um pouco maior. Certo? A gente não vai entrar em detalhes desse hardware, mas ele é a versão que eu mostrei lá, só que ele é deitado. Tá? Ele está na vertical e eu tinha mostrado logo no início na horizontal. Certo? Então nós temos o seguinte, nós temos aqui aquele pedaço que eu falei que é o Fetch Decode Unit. Certo? Ok? Esse cara é o Fetch Decode Unit. Aqui nós temos uma propriedade interessante que é In Order Issue, quer dizer, eu disparo as instruções em ordem. Isso é extremamente importante. Obviamente, você não vai pegar uma instrução de uma posição de memória que você não tem a menor ideia se vai executar ou não e disparar. Então aqui nesse caso a gente está fazendo o disparo em ordem. Certo? Dá para fazer out of order, quer dizer, dá para disparar fora de ordem, mas tem que ter algumas restrições a mais. E aí, as nossas instruções vão parar em lugares bem distintos. O que a gente está chamando aqui de Reservation Stations. O que significa isso? É que ao invés de eu pensar em mandar só para a unidade, e ela vai entrar e executar de uma vez, eu boto em fila. Pensa no poupa-tempo. Você não entra numa fila grande para depois decidir para onde ir. Você entra em várias filas, né? Chega ali no início, segue a linha amarela e vai para a fila amarela. Vai para a fila verde, vai para a fila azul. Ok? Pensa nesse jeito, certo? Ok? Você tem várias filas separadas. Essas filas são as estações de reserva. A questão interessante é que é o seguinte, quando você vai para a estação de reserva,
no caso do processador, não do poupa-tempo, né, você não está pronto para executar ainda. Você está na estação de reserva, mas você não está garantidamente pronto para executar. Você pode virar, só para dar o exemplo dessa instrução aqui, ó, do ADDU, ele está dependendo do T0, não está? E o T2 está pronto, ok? Então ele está dependendo do T0 e tem o T2 pronto. Então o que vai acontecer, vamos pensar aqui que a gente vai colocar o ADDU. Só que na hora que você coloca o ADDU, vai aparecer junto com ele como se fosse uma bandeirinha falando, eu preciso do T0. Então, na hora que você manda as instruções, você fala quem que ela depende. E vai colocando os registradores. Ok? E vai anotando de quem que ela depende. Você sabe que ela poderia depender de 2 registradores. Mas você vai lá e anota só os registradores que realmente você não tem. O outro registrador você já dá para ela de uma vez, mas esse aqui ela está dependendo. E aí o load apareceu aqui, né? A gente tem uma unidade de load, né? Então o load está aqui, né? Certo? O load está aqui. E o load vai ter uma outra bandeira, verde nesse caso, falando que ele gera o T0. Okay? Então você faz, no fundo o ADDU também tem uma bandeira, que é T1, né? Ele tem uma bandeira verde, falando que ele gera o T1. Okay? Então ele lê, certo? Ele lê o T0 e gera o T1. Ok? Essa é a ideia dele. E essas instruções vão andando com essas bandeiras delas. Ok? O que acontece? Quando o load caminhar, o load vai ficar pronto e o load vem para a unidade de load store, obviamente. Certo? O load vem para a unidade de load store. Quando ele terminar, ele vai avisar aqui, olha, o T0 está pronto. Certo? Então o load faz alguma coisa, o load vem aqui e fala, ó, o T0 está pronto. Quando ele termina, ele leva a bandeira dele e fala que o T0 está pronto. E aí vai ter um hardware, certo? Vai ter um hardware que vai pegar esse T0 daqui e vai trazer para cá. Opa. Desculpa. Vai pegar esse T0 daqui e vai trazer para cá. Então você simplesmente, ele sinalizou que ficou pronto o T0, alguém vai lá e leva o T0 para outra instrução. Então o edge ficou pronto. Certo? Ok? Nesse caso aqui parece muito mais uma fila de supermercado. Imagina que você saiu lá para comprar alguma coisa, você deixa alguém passar na sua frente. Várias filas, assim, você vê que tem alguém que... Ah, passa na minha frente que eu ainda estou esperando mais alguma coisa. Já viram acontecer isso? Em outros lugares? Banco, talvez. Então, você simplesmente anota. O que você está esperando? Estou esperando alguma coisa. Se essa coisa não está pronta, deixa outro passar na frente. Então, esses reservation stations aqui, elas não são tão filas ordenadas, certo? Você pega o primeiro que você conseguir, que já tenha todos os dados dele. Mas aí elas são tão pequenas, geralmente 2, 4 posições, que é fácil você achar esse cara. E você dispara as instruções para cada uma das reservation stations necessárias, ok? Então, a parte de despachar a instrução, essa parte amarela lá em cima, ela não é tão complicada, certo? Você manda para as filas. Só que a única coisa que você tem que fazer é anotar as instruções corretamente. Porque na hora que ela sair, ela tem que devolver o valor para o lugar correto. Ah, e é claro, né? Nós temos um banco de registradores que também vai receber o T0, né? Senão, não funciona. De repente, uma instrução bem no futuro, ele também recebe o T0. Então, o T0 tem que ir tanto para o banco de registradores, quanto para as instruções que estão nas estações de reserva esperando pelo T0. Ok? Tudo bem? E aí tem uma outra coisa importante, que é essa unidade final que não existia anteriormente. Uma coisa que vai acontecer bem grande aqui no final da execução é que toda instrução que sai lá daquela caixa amarela, ela ganha uma senha de ordem, ela ganha um número de ordenação. Esse número é o PC dela ou é alguma coisa nessa direção, certo? Porque ela ganha uma ordenação. E aí, você só termina as instruções aqui na ordem. Então, por mais que uma instrução tenha passado, ela caminhou para um lugar diferente, ela passou na frente de outra, no final, elas voltam para uma fila e elas só podem sair de novo. Por que você tem que fazer isso? Porque pode acontecer uma exceção, pode acontecer algum problema, e você pode querer parar o problema. Então ela vai terminar a execução de novo. Entenderam as linhas gerais? Sim? Legal? Bom, tem algumas coisas interessantes aqui que acontecem com dependências. Às vezes você tem instruções que usam os mesmos registradores, mas não dependem uns dos outros.
É fácil a gente fazer um exemplo de código com isso. Imagina o seguinte exemplo de código. Certo? Você tem um load que guarda no T0 alguma coisa. Tudo bem? O load trouxe alguma coisa no T0. Certo? E aí o load vem e faz um add. Tudo bem? E aí logo na sequência você faz isso aqui, ó. É um outro load. Certo? Olha bem. O que acontece com o T0 aqui? Ele é usado duas vezes como temporário, notou? Mas tem relação entre a primeira e a segunda vez? Não tem, né? Observe que eu não tenho nada. Essas duas primeiras instruções minhas aqui são completamente independentes dessas próximas duas. Dá para executar em paralelo? Não dá porque eu tenho o mesmo T0, né? Notou? Certo? Esse exemplo do load aqui é fácil de vocês notarem, mas a ideia geral aqui é o seguinte: você tem alguém, você tem essa dependência aqui, certo? E você tem essa dependência aqui. Certo? Qualquer coisa entre o primeiro pedaço e o segundo não é uma dependência verdadeira. Certo? No fundo, essas daqui são consideradas dependências verdadeiras. Certo? Existe um outro tipo de dependência, chamado de antidependência, que é essa daqui. Você lê de uma instrução e depois alguém escreve nela. Basicamente, essa dependência é que te atrapalha do paralelismo, mas ela não é uma dependência de verdade. Tá vendo? Isso não te atrapalha. Se eu trocasse o T0 da de baixo ali por T1, eu teria resolvido o problema, notou? Mas o compilador não fez isso para você. E vocês, programadores, também não fizeram. Na verdade, não tinham nem como saber, na verdade. Não dá para botar a culpa na pessoa. O que acontece? Tem uma técnica dentro do processador para facilitar essas coisas, certo? Chamada de register renaming. Certo? Para garantir que esse problema não vai te atrapalhar, toda instrução que vai entrar no processador tem um registrador de ser nomeado. Ao invés de pensar no processador, quando a gente olha para o MIPS, a gente acha que tem muitos registradores, 32. Você tem que lembrar que a arquitetura Intel tinha 4, 5 registradores. Certo? Mas de verdade ela tem mais de 60. Vão entrando as instruções, eles vão ganhando nomes novos. Toda vez que você escreve no registrador, ele vai lá e bota um nome novo para aquele registrador. Certo? Então aquela segunda escrita no T0, esse código aqui, ele poderia virar para você e falar: esse cara não é mais o T0, é o T128. E ele tem que fazer uma anotação para chamar esse cara de T128 também. Na medida que vai entrando novas instruções, toda vez que você grava no registrador, ele vai lá e dá um novo nome para aquele cara. E fala: todo mundo que entrar como T0 aqui agora, chama de T128. Pronto, resolveu o problema. Porque agora esse pedaço de baixo aqui, as duas instruções de baixo, podem ser executadas em paralelo com as duas de cima. Notaram isso? Oi? Toda vez que ele escreve, ele troca o nome. Quando ele lê com o nome que ele sabe. Ele anota lá qual é o nome que ele tem que usar para ler. Certo? Então ele vai ter um conjunto. Muitas das vezes você faz register renaming aumentando o tamanho do seu bloco de registradores. Você não é nem obrigado a fazer isso, mas tipicamente o modelo principal é ter mais registradores virtuais do que você tem de real. E uma característica interessante é o seguinte: o seu compilador, certo? A primeira coisa que ele faz, ele pega o seu programa e transforma todas as suas variáveis em registradores virtuais. Aí depois ele vira e fala: mas eu só tenho 32 limites. Aí ele cria variáveis de memória e tudo mais e mapeia os N mil, ou milhares, ou centenas, ou dezenas de registradores nos físicos. Quando entra dentro do processador, o que ele faz? Ele mapeia os físicos em virtuais de novo. Certo? Sabe por que ele tem que fazer isso? Lembra na primeira aula lá do capítulo 2 que a gente tentou fazer caber o número de registradores em 32 bits? Os campos certinho? Então você tem um formato, tamanho da instrução lá com o tamanho dos números de registradores que você tem. Então você precisa realmente fazer apertá-los e o hardware depois vai resolver o problema. Então, não é tão crítico para você. Renomear registradores é uma das técnicas. Ok? Então você renomeia os registradores para garantir que você vai ter um universo maior de registradores. Certo?
Novamente, a gente vai ter questões de especulação, né? Certo? Só que agora tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte: a especulação agora ela pode ser levada a extremos bem maiores. Que é, você vai rodar um branch, vai especular aquele branch, e vai ter outro branch no caminho, vai especular o branch. À medida que você é capaz de rodar mais instruções, você vai ser obrigado a especular mais ainda em cima dela. Certo? Ok? E outra coisa interessante é que por que você gostaria de fazer esse escalonamento dinâmico? Por que você gosta de fazer esse mecanismo que a gente viu agora por último em relação do primeiro? A questão principal é que existem muitas coisas no seu código que o seu compilador não consegue prever. Certo? Ele não consegue prever branch, porque se ele conseguisse, ele escreveria o código sem os branches. Né? Imagina, if x igual a 7, faça alguma coisa. Se o compilador soubesse que x é 7, ele tirava o if. É verdade? Certo? Mas o seu processador pode falar, poxa, na maior parte das vezes está sendo x7, então eu vou pular logo aqui por dentro. Ou na maior parte das vezes não é 7, então eu não vou pular. Certo? Ok? E tem muitas das coisas, certo, relacionadas com predição, por exemplo, de cache, que a gente vai ver mais para frente, certo? E a gente nem sempre consegue descobrir os branches, certo? Esses que são os pontos importantes. E funciona. Basicamente a resposta é, funciona. Nem tanto quanto a gente esperaria, mas funciona bastante. Certo? O que significa isso? Significa o seguinte, tem trechos do seu código que você quase não consegue rodar a instrução em paralelo com outra. Mas, por outro lado, tem pedaços do seu código que você tira muito poder. Certo? Eu lembro de um artigo bem antigo falando sobre limites, dando limites de LP. E uma coisa legal que ele fez, ele definiu o seguinte: suponha que você saiba todas as instruções e a ordem correta das instruções que o seu programa vai executar. Obviamente você só sabe isso depois de executar o programa, mas anota todas elas. Agora, pega e roda, puxa a instrução lá de baixo em qual lugar que ela poderia ser executada em paralelo. Traz as dependências todas para cima. Faz esse trabalho que vocês fizeram na mão, só que ao invés de 5 instruções, bota lá centenas de bilhões de instruções. Puxa. E ele acha problemas facilmente com 20, 30 instruções em paralelo. Só que elas estão tão distantes que você não consegue achar. Certo? Então, você vai fazer na prática algo como 4, 8, alguma coisa. Alexandre, ele está tentando te procurar aí, ó. Né? É isso que eu vou falar? Não, não é seu irmão, não. Bom, então, a gente vai precisar, e o Multiple Issue tem problemas, certo? De LP, não é cálculo 1 também, não, deve ser na turma de cálculo 1. Deve ser na turma de cálculo 1. Bom, algumas dependências são difíceis de eliminar, então você tem que trabalhar. Muitas das vezes, coisas sobre memória, você tem problema, a memória demora, certo? E outra coisa importante é que é difícil você pegar o paralelismo porque você vai olhar 4 instruções, 8 instruções. Se você pudesse olhar mais, você ganharia desempenho. Ok? Problemas de memória e, certo? A especulação pode ajudar se ela for feita de forma correta. Certo? Só para a gente complementar, um dos grandes problemas da execução dinâmica, de executar múltiplas instruções, é que o custo, certo, é um custo alto em termos de energia. Descobrir que instrução pode ser executada em paralelo com outra é um custo alto em termos de energia. Certo? E aí tem gente que está argumentando na direção de múltiplos cores simples, ao invés de um core bem complicado. Certo? E hoje em dia é uma questão bem pesquisada e muito trabalhada, qual o tamanho ideal de core. É um core que eles chamam de fat core, que é um core gordo, que roda múltiplas instruções de uma vez, ou é o thin core, que é o core magrinho, que só pode rodar uma instrução por vez. E aí isso é um pouco do que eu falei mais cedo, certo? Para várias das aplicações hoje, um dual core, um core mais ou menos magro ou gordo, né? Tamanho ideal ali, ele tem um desempenho bem legal para boa parte das aplicações. Só que se você pegar, por exemplo, um data center, onde você tem múltiplas máquinas, muitas máquinas atendendo requisições web completamente independentes, você pode querer que você tenha uma máquina extremamente multicore, cada uma delas rodando uma thread por vez e rodando apenas uma instrução de cada vez. Desde que você atenda centenas de milhares de execuções simultâneas. Certo? Mas, novamente, você tem questões de desempenho. Certo? E se você faz aplicações web, aí que acho que faz a ligação entre quem está pensando num software bem alto nível e quem está pensando em algo baixo, para a gente fechar aqui. Uma coisa interessante é o seguinte: se você tem uma determinada requisição, e muitas das vezes
Você vai, por exemplo, no Google, ele gosta de falar quanto tempo ele gastou para fazer a busca dele, né? Certo? Mas você sabe que a busca do Google, por exemplo, ela é feita em diversas máquinas, certo? Você manda para uma máquina, a máquina espalha um monte de coisa e traz uma resposta, né? Ok? Vamos pensar o seguinte, que você mediu para suas N máquinas o tempo. N máquinas, você mediu o tempo de resposta dela. Ok? E você quer traçar um histograma disso. Como é que vocês acham que é a cara desse histograma? Chute muito comum nesse tipo de coisa de histograma é o normal, certo? É o normal. Então a cara desse cara é o normal. Minha normal não é muito normal, mas tudo bem. Vou fazer uma normal um pouco mais. O que acontece aqui? Tipicamente você tem isso. Se você coloca computadores mais rápidos, você está puxando essa normal mais próxima do zero. Está melhorando a rede, está trazendo esse cara mais para a esquerda, não é verdade? Certo? Esse cara aqui é o zero. Obviamente você não vai ter zero, certo? Mas você está puxando esse cara para a esquerda. Mas um problema grande que esses data centers grandes têm é que você é podado pelos piores casos. Não importa que todo mundo te respondeu aqui, ó. Não importa que metade te respondeu aqui. Não importa que, sei lá, 60% te respondeu aqui ou que 90% te respondeu aqui. Às vezes você precisa esperar este cara. Certo? Então, seu tempo de resposta pode ser dado por alguém lá naquele campo. Você tem que medir, toda vez que você vai fazer uma conta, imagina que, sei lá, o saldo da sua conta bancária está sendo calculado lá naquele último lá. Você não vai querer que ele corte aquela execução. Então, essa questão de você fazer processadores muito rápidos ou muito lentos, se você botar muito lento, qualquer outro atraso nesse cara vai te deixar lento demais. Então, você não quer tão lento. Aí você pode fazer os caras um pouco mais rápidos. E você fica nesse trade-off. Ok? Então, é muito comum que as pessoas argumentem. Vamos botar... Tem fabricantes de processadores, um deles é a Tilera, ela produz um chip com 64 cores lá dentro. Super simples. O problema é que talvez eles não consigam rodar um pedaço dessa busca do Google em menos de um segundo. Logo, você vai garantir que todas as suas buscas vão gastar mais do que um segundo. Se você apertar, você perde o desempenho. Ok? Então, você consegue atender muito mais buscas, mas você não garantiu o tempo mínimo da busca ideal que você queria. Ok? Então, é um trade-off. Você botar um core mais leve, certo? E muitos deles nem sempre resolve o seu problema. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, senhores? Não? Então, com isso, a gente encerra esse capítulo 4. Próxima aula, a gente vai falar sobre memória. Certo? Ok? Oi? Oi? Todos? Exceto um que fala sobre o Opteron, que é trabalho extra lá, um caso real. A gente não vai entrar nesse caso. Todo o capítulo 4.